entender sobre a doença do alcoolismo, sobre quais são os sinais, é fundamental para fazer quem você ama parar de beber. Porque isso te possibilita ter precisão para entender o comportamento do alcoolista e entender também que existe uma solução. Que quando você entende que aquilo que está acontecendo é de fato um problema, ao mesmo tempo, automaticamente passa a também perceber, né, se você estiver atento, que aquilo também precisa ter um tipo de solução. Né? Aquele problema, o problema é a solução. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de agora eu vou te falar sobre como identificar se quem você ama é alcoólatra, quais são os sinais que existe desse problema, né, desse transtorno, dessa doença do alcoolismo. Como é que a gente pode saber se a pessoa tem alcoolismo ou não? E eu já vou começar quebrando vários mitos, porque a maioria das pessoas hoje tem uma ideia muito errada sobre o que é o alcoolismo, sobre o que significa e coisas muito básicas. A gente vai começar pelo básico e a gente vai até um pouco mais adiante para você entender como é que funciona isso, como é que você identifica uma pessoa entendendo que, olha, 1 a cada 10 brasileiros tem alcoolismo. Né? As estatísticas variam de 6% a 12%. Então, mais ou menos, a gente tem uma média assim, de talvez 10% da população brasileira, né, é estimado que tenha alcoolismo. Então, perceba, se você conhece 10 pessoas, as chances são de que uma tenha alcoolismo ativo neste momento. E pensa aí, 10% das pessoas que você conhece tem alcoolismo? Talvez você não tenha percebido isso e muitas pessoas que você vê, e até quem sabe o seu marido, seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai, talvez alguma dessas pessoas tenha alcoolismo e você não tenha percebido porque a primeira coisa é achar que quem bebe todo dia é alcoólatra. É um sinal, a pessoa não consegue ficar sem beber. Isso não é verdade e ao longo desse vídeo até o final, se você acompanhar até o final, você vai entender melhor como isso funciona de uma maneira prática, direta, coerente. Por quê? Entender sobre a doença do alcoolismo, sobre quais são os sinais, é fundamental para fazer quem você ama parar de beber. Porque isso te possibilita ter precisão para entender o comportamento do alcoolista e entender também que existe uma solução. Que quando você entende que aquilo que está acontecendo é de fato um problema, ao mesmo tempo, automaticamente passa a também perceber, né, se você estiver atento, que aquilo também precisa ter um tipo de solução. Né? Aquele problema, o problema é a solução. Não é mesmo? Então o que acontece? E aí você entende que existe uma forma de mudar aquilo que está acontecendo. Entender isso no caminho de fazer quem você ama parar de beber também é uma ferramenta muito importante para te ajudar a lidar com as tuas emoções. Né? Frustração, medo, insegurança, confusão, aquela coisa de achar que talvez você está no meio de pessoas que bebem muito e tem um padrão de consumo de álcool até problemático, talvez até muitos que tenham até alcoolismo, e por natureza da doença a pessoa demora para se dar conta de que aquilo é um problema e talvez as pessoas ao seu redor digam que aquilo é normal. É normal beber todo dia, quer dizer, beber todo dia raramente dizem que é normal, algumas pessoas até dizem, mas é normal beber todo final de semana. É normal nas férias não conseguir descansar ou não conseguir relaxar, ter um momento de lazer sem bebida. É normal estar de ressaca no domingo e ficar meio perdendo tempo. É normal às vezes faltar ao trabalho por isso. É normal vomitar, é normal falar um monte de abobrinha embriagado. É natural, faz parte. Né? Então isso não é normal, né? Se você, de uma forma geral, para entender sobre a doença do alcoolismo. E é o seguinte, no dia a dia, se você não percebe que aquilo é alcoolismo, você vai calcular errado. Você pode entender que o seu familiar não te ama. Você pode começar a entender errado, né? Que o seu filho, sua filha não te respeita, não te leva a sério. Você pode entender também que existe uma forma específica que você precisa adotar, um jeito de lidar
com essa pessoa, que não pode ser de qualquer jeito, né? Quando você entende que, não, isso é um problema, é uma doença. Então, já que isso tem um padrão, já que isso existe estudo, já que existe a gente consegue compreender mecanismos da doença, então isso também te possibilita perceber que não é só de qualquer jeito, não dá para tentar fazer quem ama parar de beber de uma forma intuitiva. E às vezes não dá para você ouvir conselhos de qualquer tipo de profissional, né? O conhecimento sobre alcoolismo ele não é comum entre profissionais, entre médicos, entre psiquiatras, psicólogos, não é comum. Nenhum profissional sabe todas as áreas, mas por acaso o alcoolismo é uma das áreas que os profissionais tendem a saber muito menos. Só que não é porque as pessoas, às vezes até profissionais, sabem menos, que eles vão deixar de falar com confiança coisas erradas. Entende o que eu estou te dizendo? Não é porque justamente quando uma pessoa sabe sobre um assunto, é só aí então que ela começa a perceber que ela não sabe tanto assim. Você vai ver muita gente falando coisas sobre alcoolismo, dizendo que é por experiência. Eu já tive alcoolismo, então eu posso falar sobre... Eu tenho autoridade, então, para poder falar sobre isso, descrever os problemas, né? Então a gente vê cada coisa aí tão errada de pessoas que vão até na mídia falar, porque eu tive alcoolismo, eu conheço pessoas que têm alcoolismo, então eu entendo sobre a doença e falando muitas bobagens. Né? Por exemplo, o alcoólatra é um egoísta, egocêntrico, um monte de bobagem que não tem comprovação científica, inclusive que faz você se afastar da sobriedade de quem você ama se você não compreende informações de qualidade, né? Então quer dizer o seguinte, você precisa selecionar que tipo de informação você vai ouvir. Não adianta você digitar no Google como identificar um alcoólatra, não adianta. Você vai encontrar a maior parte das informações erradas, a maior parte das informações incorretas, a maior parte das divulgações a respeito de alcoolismo estão ou incompletas ou erradas. E você vai entender e poder julgar por si próprio e até só você buscar a fonte mais a fundo que você logo vai perceber isso. Então veja só, entendendo que o alcoolismo é uma doença, você consegue perceber o que muita gente não consegue por falta de conhecimento, que é, o alcoolismo não é uma questão de pessoal. O alcoolista não bebe para te provocar. Ele não continua bebendo porque ele não se importa com a família. Quando você começa a entender isso, presta atenção. O conteúdo já começou, isso é importante, tá? Tem gente que mas Vitor, fala logo os sinais. Se eu não preparo você sai da live sem entender nada. Se eu listo os sinais para você, você sai da live e não entende nada. Então presta atenção nessa hora que eu estou te falando. Porque senão você vai sair da live, vai olhar e vai ficar esvaziada, sem nada. Por quê? Eu preciso te ajudar a construir esse raciocínio de uma forma que você realmente compreenda. E não que eu finja que eu estou ensinando e você finge que está aprendendo. Essa sensação gostosa de, ele está falando justamente aquilo que eu quero saber nessa hora. Ela é falsa. Porque tem coisas que você não sabe que você não sabe. Por exemplo, quando chega a pessoa que você ama embriagada e você fica com muita raiva, muito ressentimento. E eu não estou dizendo que a situação não é desagradável. Mas quando você entende que a doença do alcoolismo faz aquilo, que não é tão simples assim de, uma coisa qualquer que a pessoa decidiu ser desse jeito naquela hora. Mesmo que a pessoa diga, eu faço isso porque eu quero, eu paro a hora que eu quiser. Se você não entende que isso tem a ver com a doença do alcoolismo, você continua nutrindo muita raiva, muito ressentimento, que não está ligado ao que está acontecendo de verdade. Isso é parte do ciclo do alcoolismo, lembra? Eu te falei isso em outras lives. O ciclo do alcoolismo ele é como se fosse uma venda, que você enxerga só aquele tipo de coisa que está ligada ao ciclo do alcoolismo. E aí a doença do alcoolismo se aproveita dessa falta de conhecimento e faz você se sentir com raiva, ressentida, desesperançosa, acreditando que é uma falha de caráter, né? Isso tudo leva à piora do alcoolismo. Isso tudo leva a pessoa, muitas vezes, se ela própria pensa isso, leva ela a ter mais dificuldade de perceber que ela precisa parar de beber. Isso é uma ingenuidade que trava as pessoas e impede de tomar medidas corretas para poder mudar isso. Né? Então você, familiar, se você não entende o que é alcoolismo, você vai deixar passar muita coisa que poderia ser feita antes.
E aí talvez vai ficando cada vez mais difícil, mais tarde, porque você poderia ter aproveitado aquele tempo antes, e aí você vai se sentir mal. Porque, olha, eu tive chance de fazer alguma coisa antes, mas eu achei que era leve. Então, leve não vai dar nada. E é natural isso, a gente tentar calcular. Nossa, a vida é cheia de problemas, então eu olho, a pessoa que eu amo está bebendo demais, então eu vou deixando aquilo ali, porque talvez não é tão problemático, vai passar, vai ser tranquilo, isso aí é só uma fase. O alcoolismo não dá para brincar, ele não aceita brincadeira, ele não aceita muitos erros, ele não aceita ser deixado de lado, ele toma espaço. E aí eu vou começar pelo básico, eu vou te falar por que o alcoolismo é uma doença, da onde que esse negócio existe, que não é da minha cabeça, porque a gente precisa passar pela parte técnica primeiro, para você entender o quanto é sério isso que eu estou falando, não é uma bobagem da minha cabeça não. Depois eu vou te listar sintomas, vou explicar sobre eles e vou te falar o que fazer com isso. Fiz uma pergunta recentemente nos meus stories. Você acha que o alcoolismo é doença? Não. Por quê? E várias pessoas me disseram respostas como: Vitor, não é uma doença porque é a pessoa que vai lá e bebe. Ninguém chega e injeta álcool na boca da pessoa. É ela que vai lá e bebe. É ela que decidiu ir beber. E aí ela acha que o alcoolismo não é doença. Eu vou te dar um exemplo de uma outra doença que ela também é porque a natureza da doença do alcoolismo ela é comportamental. Na psiquiatria, na psicologia, nós chamamos isso de transtorno externalizante. Quer dizer o quê? Tem transtornos que são para dentro, que a gente chama de internalizantes, como depressão e ansiedade, e tem transtornos que são para fora, que eles manifestam alterações de comportamento, como o alcoolismo. A pessoa toma um comportamento. Quem olha de fora e pensa de uma forma ingênua sobre a mente humana, pensa que é uma decisão livre. Mas não é tão livre assim. Qualquer um que já tentou mudar o próprio comportamento, de uma forma séria, percebe que não é tão ridiculamente fácil assim. Um outro exemplo de doença semelhante ao padrão de funcionamento que o alcoolismo faz é a obesidade. A obesidade é uma doença, né? Já é classificada como uma doença e tem características de a pessoa vai lá e escolhe comer, ou escolhe... Tá entendendo? Não é assim. Não é que a pessoa escolhe simplesmente. Tem um padrão de escolha, mas esse padrão de escolha ele é como se fosse uma correnteza. Imagina que a pessoa está num rio e ela entrou no rio achando que estava tudo bem, né? Tava um dia muito ensolarado, muito calor e tal. Ela entrou no rio para se refrescar, parecia tudo certo, saiu do rio, ficou bem. Aí outro dia ela foi lá, entrou no rio, tentou entrar no rio novamente, estava tudo certo. Começou a gostar muito daquele rio, o rio passou a fazer parte do dia a dia dela, porque quando estava muito calor, ela ia lá e entrava no rio. Só que ela ganhou confiança e carinho e afeto, porque ela teve muitas memórias com aquele rio. Só que de repente o rio tinha uma correnteza leve que começou a ficar forte. E aí a pessoa precisava cada vez mais fazer força para sair do rio. Mas e ela se desafiava a sair do rio como se fosse uma coisa assim que ela precisava provar para ela que ela conseguia sair do rio. Que o rio não tem problema, porque se não tiver mais o rio, se eu não puder mais entrar no rio, eu vou ficar com muito calor e eu quero muito entrar no rio. Então a pessoa entra no rio, aí vem a correnteza, e às vezes a correnteza é tão forte que fica muito difícil sair do rio. A ponto da pessoa não conseguir sair sozinha. Essa é uma metáfora para explicar para você uma coisa que acontece no cérebro. Vou pedir licença se você se você não gosta de explicações técnicas, tenha paciência no próximo minuto. Tá? Que eu vou dar uma explicação um pouco mais técnica nesse próximo minuto. Depois eu vou voltar a usar metáforas mais claras. Tá? Mas é legal você ter um pouquinho de base técnica, ouviu falar, para você não aceitar informações que não tenham, no mínimo, esse nível de qualidade. O que acontece? O álcool afeta o cérebro de uma forma específica. Ele atua no sistema de hábitos. No nosso cérebro, nós temos um sistema que é responsável pelos nossos comportamentos. Por exemplo, você tem uma quantidade de dopamina que é descarregada no seu cérebro de manhã para você ter motivação para acordar e fazer suas coisas. Sei lá, tomar café. Aí você toma café, você estava com fome, aliviou. Opa, o seu cérebro aprende. Poxa, acorda e toma café. Por exemplo, acorda e se alimenta.
Nosso cérebro é assim para todas as coisas que a gente repete. Para sobrevivência isso é necessário. Então, quando a gente vai lá e se alimenta, ou vai lá e cumpre a nossa rotina básica de sobrevivência, o nosso cérebro ele ativa, né, ele aumenta a quantidade de dopamina ali no sistema de recompensa cerebral, área tegmentar ventral, núcleo accumbens, e aquilo faz com que você tenha desejo, vontade de fazer e também gostar de fazer, que são coisas separadas no cérebro. Se você pega você pode gostar de comer, mas não comer. Fizeram um estudo pegando ratos e fizeram para avaliar a motivação. E daí alteraram um pedaço do cérebro que achavam que tinha a ver com gostar, né? A dopamina tem a ver com prazer só. Aí pegaram e afetaram o cérebro do rato na parte do gostar. E aí que achavam que era gostar. E aí colocaram o alimento perto do rato. O rato salivou. Quer dizer o quê? Mesmo estragando a parte que era responsável por gostar, o rato continuava gostando. Só que ele morria de fome se não colocasse a comida na boca dele. O que significa isso? Quer dizer o quê? Que o cérebro tem áreas diferentes entre gostar e querer. Vitor, o que isso tem a ver com o alcoolismo? Vou chegar lá. Então, o gostar e o querer são frutos, são produtos de estímulos químicos no cérebro. Elétricos e químicos no cérebro. Quando a gente... e eles têm um padrão de aprendizado. O cérebro aprende a fazer essa descarga de dopamina ligada à motivação de um comportamento. E a motivação do comportamento é o querer e o gostar. A pessoa precisa ter o querer. O querer leva a agir. Gostar não faz tanta diferença. Gostar só ajuda a fortalecer o sistema de querer. Mas a pessoa não precisa gostar. Ela pode ou não gostar. Quando o alcoolista fala que ele gosta de beber, certamente ele não tem essa clareza. Talvez ele possa até gostar, mas tem o gostar e o querer. Certamente ele quer muito mais do que ele gosta. E aí quando ele quer muito, mesmo não gostando tanto, mas ele vai lá e bebe, o cérebro se sente aliviado, ele se sente satisfeito. Ele sente assim como se fosse correspondeu, satisfez aquela coisa, aquela necessidade que foi criada. Não é uma necessidade de vida, é uma coisa que tem a ver com... Não é uma necessidade tipo alimento. Porque o álcool ativa o cérebro de uma forma artificial que faz com que ele engane o cérebro como se ele precisasse daquilo para sobrevivência, mas não precisa para sobrevivência. Isso vale para vários maus hábitos, só que o alcoolismo tem um nível a mais que isso. O que acontece? Então a pessoa quando começa, ela tem experiências com o álcool. Eu vou economizar um pouco a explicação, pode em outro momento, talvez para profissionais eu possa explicar os detalhes do meio, mas o que acontece? Ela vai lá e tem experiências positivas com o álcool, o que acontece com o cérebro dela? Ele começa a aprender que o álcool é interessante. Não interessa se gosta ou não, interessante. O que vai acontecer? Quando ela tiver alguma situação que lembra o álcool, que pode ser ver um bar, pode ser estar triste, pode ser estar feliz, pode ser muitas coisas diferentes, uma data, alguma coisa que associou temporalmente ou espacialmente ou que deu uma ligação. O que acontece com a pessoa quando ela começa a estimular o cérebro dessa forma com álcool? No momento em que aquele estímulo ocorre, mesmo que a pessoa não veja, tá? E mesmo que a pessoa não veja, se tiver uma imagem, passa para um alcoolista, um filme, e coloca uma imagem de milissegundos, ele nem viu, a pessoa nem capta conscientemente. A gente consegue ver a alteração no cérebro dessa pessoa. Ilumina igual uma árvore de Natal numa ressonância magnética funcional. Várias áreas ligadas ao querer. Entendeu? Várias áreas ligadas ao querer. E ele nem percebeu que foi aquela microimagem. Tá? Tem vários estudos muito interessantes mostrando isso. Inclusive colocando eletrodo para ver como é que estava o estímulo de adrenalina. Às vezes até o coração acelera. Numa imagem que a pessoa não teve consciência que viu. Por quê? Porque o cérebro dela aprendeu de uma forma... E essa parte mais emocional, ela capta dos órgãos do sentido, né? Visão, audição... ela capta aquele estímulo mais rápido do que o consciente, o racional. E o cérebro dela já reage. Então, o seu cérebro, se você não é alcoolista, não faz isso. Você, quando tem estímulos ligados a gatilhos ligados ao álcool, você nem dá bola.
Não muda nada na sua vida, você segue normal. Se o alcoolista é estimulado a muitos desses estímulos, ele tiver com o alcoolismo ativo, ele vai ter um trabalho grande para evitar beber. Porque ele vai começar a se enganar, a cabeça dele vai começar a maquinar, sem ele perceber, uma história ou uma situação que vai levar ele a beber. Quem tem alcoolista na família entende o que eu tô falando, não entende? Fala pra mim aqui no chat. Se você tem um alcoolista que você convive, você entende. Que às vezes está lá do nada, de repente parece que dá um ciricutico no negócio, a pessoa começa a encrencar com qualquer coisa, ou não, tem que ter naquele dia, tem que ir naquela padaria, ou tem que sair com os amigos. E o que acontece? O álcool vai fazendo com que a pessoa ele liga a parte do cérebro que tem a ver com prazer, por exemplo, o núcleo accumbens. E o que acontece quando a gente liga muito a parte do prazer no cérebro? O cérebro, por natureza, ele tenta buscar o equilíbrio. Então ele vai diminuir a quantidade de prazer, mas aumenta o querer. Ó que doideira! Diminui o prazer e aumenta o querer. Só que eu estou explicando para você, eu não sei quanto isso está já sendo claro nesse primeiro momento, mas eu estou explicando para você uma coisa avançada de neurociência. Estou traduzindo para você uma coisa super avançada. Você talvez agora consiga compreender racionalmente. Ah não, tá, beleza, mais ou menos, Vitor. Tô entendendo, tô aqui pensando, o querer, o gostar, isso é diferente, tá. Alguns profissionais que já ouviram falar sobre isso entenderam, outros estão, Vitor, é assim, acho que eu vou estudar mais sobre isso. Não é todo mundo que sabe disso. Não é tão simples assim, não é intuitivo. Os neurocientistas que descobriram isso tiveram que fazer vários experimentos. E ganharam prêmios enormes por conta desses experimentos. Porque foi uma grande novidade. E, se eu não me engano, foi em 1980, na década de 80 ou 90. Não faz tanto tempo. Então imagina o alcoolista vivenciando essa experiência. O cérebro dele teve essas alterações. Ele tem essas alterações. Os neurônios mudaram de uma forma que ativam em resposta a coisas que não ativavam antes. E levam ele a entrar no circuito do comportamento de beber. Gerando o quê? Um ímpeto de buscar beber. Não interessa, gostar e querer é separado no cérebro. Mas na vida é difícil diferenciar. É difícil diferenciar. A pessoa, às vezes, ela nem é beber que ela quer. Por isso que, às vezes, não é o álcool que a pessoa quer. Só que o álcool virou a tradução daquele estímulo de dopamina no núcleo accumbens que o cérebro dela deseja. E aí, porque essa área não é racional, ela leva a mente a procurar caminhos para buscar aquilo, entendendo de uma forma distorcida que o álcool é a resposta para aquele estímulo de dopamina que é muito louco, não faz nem sentido para alguém que está olhando de fora. Mas o cérebro quer isso. Ele quer aquilo. Uma besteira se olhar por fora, mas não é uma besteira para o cérebro, para o mecanismo de sobrevivência que o cérebro utiliza. Então, quando a pessoa tem alcoolismo, o cérebro dela funciona diferente. Não funciona igual o meu e o seu, que não tem alcoolismo, se você não tiver alcoolismo. A pessoa vai passar por uma situação que tem álcool, não é tão fácil assim a não beber, a não ser que ela esteja muito tempo sem beber. Sim, tem alterações cerebrais quando ela para de beber que acontecem para tentar segurar, para reequilibrar. Isso é depois, mas se quem você ama está bebendo, o cérebro dela, quando vê alguma coisa com álcool, ela nem sabe, mas acende igual uma árvore de Natal, motivando ela. E quando eu falo motivando ela a beber, querer beber, imagina o seguinte, um paralelo que fica mais simples. Imagina que você está sem tomar água. Tá? Esse é um exemplo que tem no livro de neurociências do Baer. O exemplo sobre motivação que acontece misturando várias áreas do cérebro, inclusive o hipotálamo. Uma parte do hipotálamo. Imagina você estar sem tomar água durante 2 dias. Como é que vai estar a tua cabeça? É provável que você pense muito pouco sobre qualquer coisa que não seja água. É provável que você, naquele momento, os seus valores morais já não sejam mais os mesmos. Se você tiver que trapacear para tomar um gole d'água, talvez você faça. Se você tiver que bater em alguém, de repente, depois de 3 dias sem tomar água, talvez você vá fazer isso. Vitor, eu jamais vou fazer isso. Claro, com o teu cérebro em excelentes condições, você jamais vai fazer isso. Agora, se o teu cérebro tiver com esse nível de sede, o seu cérebro vai acionar a parte do querer de uma forma tão forte
que ele vai desligar outras áreas do cérebro que vão calcular se aquilo é bom ou ruim. Você vai beber xixi. Você vai beber água do vaso. Ai, Vitor, que nojento. Mas sim, para te explicar o quanto a cabeça, quando essas alterações acontecem e do álcool ela passa pelo mesmo circuito, elas acontecem dependendo do estágio que a pessoa tá para beber. Se você olhar isso, mas faltou força de vontade. Tá bom, fica 2 dias sem beber num banheiro. Vamos ver se você não toma água do vaso. Duvido você não chegar a esse ponto. É uma coisa de instinto de sobrevivência. Você é programado para tentar sobreviver. Se você não tiver com um problema grave mental. Você é programado para tentar sobreviver. Você come comida estragada se você tiver 5 dias sem comer. Porque você está desesperado. Por que você fica desesperado? Não é só pela fome. Porque a fome, quando tem fome, às vezes passa, não passa? É porque o cérebro liga o circuito do querer de uma forma muito forte, ele motiva o seu comportamento. Até a área motora. Por exemplo, antes de você levantar o braço, se eu falar, levanta o braço esquerdo. Antes de você levantar o braço, só de você ter essa intenção, o teu cérebro já ligou uma parte. E aí ele facilita quando você vai levantar. O cérebro do alcoolista, várias vezes, ele já ligou metade do caminho para ele beber. Então a força que ele vai fazer para não beber é outra do que alguém que não tem alcoolismo. Não é a mesma. Principalmente no primeiro mês. Principalmente nos primeiros meses, assim, quando tem gatilhos maiores. Não quer dizer que a pessoa não vai parar de beber por causa disso, mas eu estou falando assim, esse é o desafio da pessoa que vai ter um alcoolismo e vai parar de beber. Entre outros, tá? E aí quando você olha e fala assim, mas é tão difícil fazer quem ama parar de beber, eu quero que você bota a mão no seu coração e pensa, olha só como é que é pra ele ou ela. Você já pensou como é que é isso? Já pensou esse negócio parecendo uma vontade de tomar água? Um negócio intenso assim? Você já pensou como deve ser difícil? Já botou a mão na cabeça para imaginar como é que é difícil? Eu não estou falando que está perdoado por qualquer coisa que faça, não. Mas pensa comigo aqui, é fácil? Você está entendendo um pouquinho, tem muitas outras coisas. Tem alterações no sistema da dor, tem alterações no humor, tem alterações de vários tipos, físicas, eu nem falei das físicas. Estou falando só das neurobiológicas, das psicológicas. Tudo que é psicológico também é orgânico. A gente encontra esse paralelo. Então quer dizer o quê? Entendido o básico, tá? Esse eu nunca tinha explicado numa outra live, então eu aprofundei um pouco mais nessa, mas agora eu vou voltar pro geral. Olha só. Por que o alcoolismo é uma doença? Entre outras coisas, tá? Não é a única parte, mas eu quero que você entenda o seguinte. Até 1970, a galera não sabia que o alcoolismo era doença. Ou não tinha os maiores pesquisadores da época, do mundo, não tinham um consenso. Até que em 1970, Edwards e Gross trouxeram um conceito de síndrome de dependência do álcool, que tem algumas características. E em 1977, a OMS aceitou um novo sistema que dura até hoje, colocando o alcoolismo como sim, é uma doença. Sim, não é um problema moral. Sim, não é normal. E quais são esses sintomas? Tem várias formas de explicar eles, mas eu quero te explicar os principais que você talvez veja e não ache que é um problema. A tradução dessas coisas neurobiológicas que eu comecei a te falar, isso aqui foi um pedacinho, só a ponta do iceberg das alterações que o alcoolismo faz, mas elas levam a, por exemplo, uma das coisas que acontece é a pessoa tem tolerância ao álcool. Quer dizer o quê? Ela é forte para a bebida. Todos vão ter isso, Vitor? Não. Não todos. Imagina que o alcoolismo é como se fosse um buquê de flores. Um buquê de flores não precisa ter todas as flores iguais, todas as flores que existem. Ele pode ter algumas flores. Tem que ter algumas para ser um buquê. Mas ele não precisa ter todas. A pessoa pode não ter isso. Ou não pode ter outra coisa. Mas em geral a pessoa vai ter aumento de tolerância. Quer dizer o quê? Ela é mais forte para beber. Ela parece que aguenta mais. E aí cria a ilusão de que beber não é um problema. Mas você já pensou se você tivesse menos tolerância a veneno? E aí você toma o veneno e não passa mal. Aí você não entende que é veneno, você toma até a dose letal. Tá entendendo? Se você não percebe que o fogo queima a tua mão, você faz o quê?
Você vai deixar sua mão queimar. Vai perceber pelo cheiro da mão queimada. Não é positivo isso. É péssimo. É um sinal de risco de alcoolismo. Outro sinal muito comum de que é alcoolismo. A pessoa que você ama, depois que ela começa a beber, ela tem dificuldade de parar. E ela não vai chegar para você e vai falar: oi, meu amigo, minha amiga, eu tô bebendo aqui, mas eu tô com dificuldade de parar. Não, a vivência dela, dessas alterações cerebrais, que é quando a ativação do estriado ventral, que é essa parte que eu te falei do sistema de recompensa cerebral, do núcleo accumbens, área tegmentar ventral, ele tem uma ligação muito próxima com o estriado dorsal, que tem a ver com movimento, globo pálido, putamen, que é o estriado dorsal, que tem a ver com movimento, tem a ver com ação, tem a ver com compulsão, tem a ver com ações que mal passam pelo raciocínio. Tem uma ligação com o córtex órbito-frontal, que é muito mais ligado a agir sem pensar. Agir sem calcular. Você, quando eu vi, já fiz. Uma compulsão muito louca, muito forte, que nem passa direito pela consciência. Quando a pessoa começa a beber, ativa tanto a área de baixo, que é o estriado ventral, que é muito perto do estriado dorsal, e se ele tem alcoolismo, ele ativa de sem querer o de cima rápido, e aí sem pensar ele vê, era para beber 3. Ele bebeu 30. E ele não vai olhar e falar: olha, como eu tive dificuldade de controlar o consumo. Claro que não, porque imagina isso acontecendo com uma pessoa de verdade. Um ser humano igual eu, igual você. Você está vivendo a sua vida, saiu para tomar uma cerveja com seus amigos, todo mundo bebeu 3. E eu fui lá e bebi 30. Cara, o que está acontecendo comigo? Entrar em contato com essa percepção de que você perdeu o controle de uma coisa que todos os seus amigos têm controle na tua cabeça e que dá tilt. E a sensação é de que a ideia fica qual? Como? Eu queria beber 30. Eu queria ter ficado até de madrugada. Aí você fala: mas você não acha que você exagerou? Porque para a pessoa dizer para você de cara que ela exagerou, ela tem que olhar e pensar: cara, eu perdi o controle. Você já perdeu o controle de alguma coisa da sua vida? Já pensou você perder o controle de uma coisa que você gosta, mas perder mesmo? Perder mesmo, aquela coisa que, poxa, tem que gelar a barriga. Perder o controle é pensar em gelar a barriga. Pensa pra você perder o controle do teu braço. Se você escreve com a mão direita, perdeu o controle do braço direito. É apavorante, não é? Você, poxa, caramba, a vida inteira, o que está acontecendo? Mas claro, isso não acontece toda hora. Aí outra hora o braço volta, você esquece. Você está entendendo como não é tão simples assim você chegar e falar: tá exagerando. Pô, é que se eu percebo que eu estou exagerando, vem um monte de coisas ao mesmo tempo. Inclusive a ideia de que eu não sei o que está acontecendo. Inclusive a ideia de que todo mundo está falando aí que quem não bebe não é digno de confiança. O meu cantor favorito fala que não confia em quem não bebe. Os meus amigos tiram sarro falando que quem tem coragem mesmo bebe. Eu vou ter que trocar meu ciclo de amigos para não ser humilhado. Eu vou ter que olhar para a cara da minha família e dizer que eu não fui tão forte quanto eu gostaria de ter sido, porque na minha cabeça eu não entendo, eu acho que depende de força. Eu tenho vergonha porque todo mundo fala que alcoólatra é a pessoa que bebe todo dia e eu não sou isso, que o alcoólatra é um egoísta, eu não quero me enxergar assim, eu não acho que eu sou assim, e talvez nem é assim, mas daí parece, e aí a pessoa dá um tilt. Tá entendendo? Mas tem muita gente que exagera e tal, e bebe, daí a pessoa olha e pensa: então deve ser normal. Qual o problema, então? Porque o raciocínio de que, não tem problema, então ele é muito menos doloroso. Então eu só exagerei um pouco. Eu estava me divertindo, eu trabalhei a semana toda. Tá percebendo que a pessoa não precisa beber todo dia para ter isso que eu tô te falando? Nenhuma das coisas que eu te falei até agora, a pessoa precisa beber todo dia. Sabe quantos por cento de quem tem alcoolismo, qual a quantidade de pessoas que tem alcoolismo que bebe quase todo dia? Porque todo dia é menos ainda. Em torno de 9%. Então pensa, 91% das pessoas que têm alcoolismo não bebe todo dia. É uma ideia de muito pouco conhecimento dizer que quem alcoolista é quem bebe todo dia. Tá entendendo? E a pessoa que tem alcoolismo, você acha que ela vai olhar e pensar: eu tenho alcoolismo, mas eu bebo só final de semana. Eu consegui ficar 5 dias sem beber.
Então percebe como isso vai fazendo com que a pessoa que tem alcoolismo também tenha dificuldade de perceber. Porque você que está assistindo essa live, me conta aqui se você aprendeu algo novo. Coloca, eu aprendi algo novo, escreve para mim. Se alguma coisa que eu falei é nova para você, escreve por favor. Aprendi algo novo hoje. Escreve para mim, eu aprendi algo novo para eu saber. Se você aprendeu algo novo e você está interessado nesse problema, esse problema não é tão confuso, tão difícil, porque ele não está dentro de você. Imagina o alcoolista, a treta que é esse negócio. Aí olha para ele e fala, olha que idiota, olha que bobão, só não beber, bobão. Ah, pra mim isso é falta de vergonha na cara. Claro. Percebe como esses mecanismos de defesa, essas resistências internas, elas são rápidas de um ser humano tomar. São rápidas. Porque daí você olha quem você ama que está bebendo, você também entra nessa, você também olha e pensa. Você não vai naturalmente pensar, tem uma doença séria acontecendo com o meu filho. Uma doença séria. E eu não sei nada sobre essa doença. E para lidar com essa doença, eu vou precisar lidar comigo. E eu essa vida toda, eu sempre tentei fugir de lidar com a minha ansiedade. Eu sempre tentei fugir de lidar com meus problemas emocionais. Eu sempre tentei fugir de olhar para dentro porque assusta, dói. Então você acha que eu vou olhar para o meu filho que está com alcoolismo, eu vou olhar de cara e vou falar, ele tem uma doença séria, agora eu vou ter que passar por um processo em que eu vou ter que melhorar quem eu sou, e eu tenho medo, não sei se vou conseguir. Natural, a pessoa vai lá e vai falar o quê? Então meu filho não está doente, minha esposa, meu marido não está doente. É só uma fase. Mas então eu não tenho o que fazer. É impossível, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. A média das pessoas não vai olhar e pensar, não, mas eu não sei sobre esse assunto, que seria o racional. Eu não sei sobre esse assunto, eu preciso entender sobre esse assunto. Eu não posso lidar com esse assunto de qualquer jeito, porque é uma coisa séria. Eu não posso buscar referência em qualquer lugar, porque é uma coisa séria. E eu vou precisar aprender coisas novas. E eu não queria mais, eu queria parar de aprender coisas novas. Que para mim aprender é ruim. Sei lá, você está entendendo? Como esse mecanismo de defesa pode acabar pegando em você. Aí você pode olhar e pensar, mas eu tenho nojo de bebida, como é que ele pode gostar? Sabe como é que ele pode gostar? Porque o cérebro dele reage diferente à bebida. Talvez até já reagia desde sempre. Conforme ele foi bebendo, inclusive foi mudando. O jeito que ele percebe a bebida é diferente. O efeito que ele tem com a bebida não é o mesmo que você. O gosto que ele sente com a bebida não é o mesmo que você. Tá entendendo o que acontece? Então é o seguinte, nós temos aqui a perda do controle da bebida, nós temos aqui o aumento da tolerância da bebida, a pessoa parece mais forte, daí você olha, ela bebe pra caramba, às vezes até começa a beber mais do que você vê. E o que acontece? Você começa a não perceber o problema durante muito tempo. Muito tempo. Aí você vai procurar orientação, você vê o quê? Você vai ver pessoas, geralmente, falando do caso grave, aquele caso que é 9% da população. 9% dos alcoolistas são graves. E aí você vai buscar orientação com alguém, e tem gente, mas e clínica? Sim, clínica, esses 9%. E esses 91%, que é provavelmente quem está do teu lado? A maior chance é de que quem está do teu lado não está ainda grave desse jeito. Só que se você não fizer nada, as chances não vão aumentar dessa pessoa melhorar. Por outros mecanismos que a gente pode falar em outro momento. Só que o que acontece? Eu quero te dizer o seguinte. Então, mais 2 sinais, e aí a gente vai para o que fazer com esse negócio. E outra live eu falo sobre o resto. Tá? Não vou citar todos que existem hoje, senão a gente não aprofunda o que é necessário. 2 outros sinais. Como eu te mostrei que a alteração do cérebro que acontece, né, que faz com que o mero estímulo, o gatilho, acione áreas do cérebro que estão ligadas à motivação, ao querer, ao desejo, né, que faz com que a pessoa tenha motivação para beber. O cérebro fica uma árvore de Natal, mesmo com um mero
coisa que lembra o álcool. Então percebe, o cérebro dele mudou, os neurônios começaram a se conectar de uma forma diferente. Os neurônios começaram a se fortalecer, o cérebro começou a funcionar de uma forma diferente por conta do estímulo que aconteceu. E o que vai acontecer? Isso vai levando a pessoa, perceba, quem está ligado, já está anotando, já começou a perceber que, olha, Vitor, então se a pessoa teve esse problema que fez o cérebro dela começar a associar o álcool como se fosse uma coisa de sobrevivência, de uma forma errada, mas o cérebro não liga para isso, essa área não é racional. Então o cérebro daquela pessoa começou a lidar com o álcool como se fosse uma coisa necessária para viver, tipo água. O Vitor até usou o exemplo da água. Então o que acontece? Imagina se a pessoa repete tanto isso, o que vai acontecer? O cérebro dela, para as coisas comuns, começa a perder o prazer. Vou dar um passeio no parque sem beber. Começa a perder o prazer, porque o estímulo de dopamina no núcleo accumbens foi tão intenso que agora, por comparação, e até pelo downregulation dos receptores de dopamina pós-sinápticos, coisas normais não vão dar barato. Coisas normais não vão dar satisfação. Porque ela colocou uma coisa muito alta. Um piloto de Fórmula 1 que dirige a 300 km por hora, ele não vai achar que um carro a 150 km por hora está tão rápido assim. Porque ele está acostumado a correr 300 km por hora. Então perceba, o normal começa a ficar sem graça. Não é por mal. Então é porque ele não me ama. Não tem nada a ver com não te amar. Muitas vezes por te amar ele vai ter mais dificuldade se você não entender. Aí ele não entende o que está acontecendo com ele. Você também não. Ele te ama. Daí ele pensa, eu estou destruindo a vida dessa mulher, desse homem. Eu estou destruindo a vida das pessoas que eu amo e eu não sei o que está acontecendo. Eu devo ser um lixo. Você está entendendo como a ignorância ela é muito próxima da maldade quando a gente fala de alcoolismo. Então você já começou a perceber um outro sintoma descrito por Edwards e Gross em 1970, que é o aumento da importância do consumo de álcool. É meramente uma tradução desse sistema que eu te falei neurobiológico, de o que acontece? Da pessoa começar a valorizar coisas que têm álcool. Não como um cálculo, a pessoa agora mudou a personalidade. Não, a personalidade está distorcida pelo álcool. Então ela começou, tudo que ela faz tem que ter álcool. O que não tem álcool meio que perde a graça. O cérebro mudou. Ele pode voltar a ter graça de novo. Quando essa pessoa parar de beber, durante um tempo e tal, você vai ver, tanto que várias alunas ACA falam, olha, o meu marido voltou a ser como ele era antes. Meu Deus, eu nunca imaginei que fosse possível. Eu achei que ele estava velho já, e era por isso que ele era tão desse jeito. Mas não, ele estava doente. Aí a hora que ele ficou bem, ele voltou a ser amoroso, ele voltou a ser parceiro, ele voltou a ser responsável, ele voltou a ser confiável, porque o cérebro dele está funcionando agora, né? Mas antes você não conseguia ler que não estava funcionando direito. Você olhava para ele estava agindo de uma forma irritante, uma forma chata, uma forma desagradável. E o que acontece? É o aumento da importância do consumo de álcool. A pessoa começa a ter mais interesse, ou quase só interesse. Aí a gente, em outras palavras, em outros manuais diagnósticos e estatísticos, também você pode encontrar isso como diminuição do repertório comportamental. Quer dizer o quê? A pessoa fica enferrujada para outras coisas que não tem a ver com álcool. E aí você vai lá, cobra, como se não fosse nada. E eu não estou dizendo que não deve cobrar, mas tem que cobrar do jeito certo. Tem um jeito de cobrar. Um jeito inteligente. Porque se a doença ela é perversa, ela é sorrateira e inteligente, para combater ela você não pode ser bobo. Numa guerra você não vai com a sua infantaria toda direta, senão você vai todo mundo morrer. Você tem que ter a hora, o jeito, como, qual lado você vai em cada momento. E não é tão difícil assim, é simples. Não é fácil, mas é simples. Tendo o mapa, é mais fácil. Né? O método ACA nada mais é do que um mapa, para você entender tudo isso e como reverter essa história. Então, já que você percebeu que o cérebro mudou, a última que eu vou falar hoje, tá? Nessa live. Então, segura aí, nós estamos chegando no fim e essa é importante. Eu te falei que o cérebro mudou. O cérebro não é mais igual. E ele nunca mais vai ser igual. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Ah, Vitor, mas eu acredito que o cérebro volta a ser como era antes.
tem duas coisas na vida. Uma coisa é o que a gente acredita, outra coisa é o que a gente consegue provar. A gente conseguiu provar que o cérebro, e eu consigo provar para você até logicamente agora. Esses sistemas que eu falei para você que o álcool atua, faz toda essa distorção que tem a ver, eu te falei de movimento, de motivação, eu te falei até de uma área lá do globo pálido, do putâmen, do estriado dorsal, que tem a ver até com Parkinson, quem já se ligou com isso, que é uma área ligada a movimento, que parece a princípio que não tem nada a ver. Então perceba, essas áreas que eu estou te falando, elas também modificam por outro tipo de aprendizado. Eu vou dar um exemplo que você vai sacar na hora. Andar de bicicleta. Quando você aprende a andar de bicicleta, o seu cérebro muda. O clássico é o estudo dos taxistas de Londres. Para ser taxista em Londres, você precisa passar por uma prova em que você tem que memorizar mais de 25 mil ruas. E aí avaliaram o cérebro dessas pessoas antes e depois. E perceberam que quem passava na prova tinha um aumento significativo numa área do cérebro chamado hipocampo. Quer dizer o quê? O estudo mudou o cérebro. Então a pessoa aprende, e a gente aprende coisas boas, aprende coisas ruins, erradas, certas, não interessa, já aprende. O que acontece? A pessoa que aprende a andar de bicicleta é um exemplo. Ter alcoolismo, neurobiologicamente, é tipo aprender a andar de bicicleta. Você já tentou ficar anos sem andar de bicicleta? Quando você voltar, não vai ser igual como você nunca tivesse subido e saiu na bicicleta. Você talvez suba e já consiga andar. Ou, rapidinho, você já volta a andar. A única forma de você esquecer como andar de bicicleta seria encontrar aquele caminho de neurônios no seu cérebro, e que geralmente são vários que se conectam, e queimar eles, destruir eles. Óbvio que isso é loucura, porque você ia destruir também coisas, outras muito nobres. Já tentaram fazer isso. Tinha uma época em que tentavam resolver doenças mentais com lobotomia, né? Cirurgias de tirar um pedaço do cérebro. Aí sim, melhorou a agressividade do fulano. Mas daí o fulano não se alimenta mais. Complica, né? Depende do problema, não dá para resolver assim, né? Obviamente. Então o que acontece? Se a pessoa então teve essa alteração cerebral, ela pode, depois na sobriedade, tem alterações cerebrais que compensam e a pessoa fica compensada. A gente chamaria isso então de sobriedade sólida, essa manifestação neurobiológica de uma compensação do lobo frontal, né, da área de stop pathway, né, ao invés da área de go pathway, que é o que? A área do sistema de recompensa cerebral, e a área do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal começa a ficar mais forte, então mesmo com gatilhos, o córtex pré-frontal ele segura a onda com bastante tempo, né? Isso varia muito, mas os estudos não tem tantos estudos assim, mas os melhores falam em 7 anos, mas parece que 2 anos já é um tempo legal para começar a ter grandes mudanças assim, a esse nível, de ficar sólido pra caramba. Tem gente que é mais rápido, outros demoram mais. Mas o que acontece? Se essa pessoa que está na sobriedade sólida já melhorou o cérebro, já deu compensada, não voltou o que era antes, mas compensou ali. Aquela coisa ali estragou. Agora, estragou porque não é que estragou, porque o cérebro ele não acha que estragou. Ele só fez, ele só criou aquele caminho. E aí quando a pessoa para de beber, o que acontece? Se ela volta a beber, devagarinho aquele caminho que foi construído, ele vai voltando a se ativar violentamente como era antes. E aí voltar ao alcoolismo ao padrão que era antes. Edwards e Gross não sabiam disso ainda, mesmo assim eles só de observar, eles chamaram isso de retorno do padrão compulsivo mesmo após anos sem beber. Quer dizer o quê? As chances de um alcoolista voltar a beber baixas doses de álcool são baixas. Vitor, mas eu ouvi falar que nunca mais um alcoolista pode voltar a beber. Eu também ouvi falar isso. E é o que parece. Mas tem uma coisa o que a gente acha, outra coisa é o que dá para provar. Eu gosto de falar das duas coisas. O que eu acho, e eu gosto de diferenciar as duas. A gente tem evidência por meta-análises. Aí não são perfeitas, né? O tempo vai mostrar se isso tem validade ou não. Meta-análise de 2022. Né? Meta-análise, para você ter uma ideia, é um dos tipos de estudos com mais qualidade que existe. Mostrando que algumas pequenas, poucas pessoas, provavelmente pessoas que nem tinham alcoolismo, mas talvez sim, de alcoolismo leve, talvez voltem a beber moderado e não vá ter esse padrão de novo.
super questionável. Claro, que situação era essa? É uma imensa minoria. Tipo assim, o gênio, como um gênio, quantos gênios a gente tem por aí? Pouquíssimos. Talvez isso siga a curva de Gauss. O que é a curva de Gauss? A curva de Gauss é um padrão de variância das coisas em que 5% vai fugir da curva para cima e 5% vai fugir da curva para baixo. Talvez seja isso. Então, até onde a gente sabe, não parece ser possível uma pessoa que teve um alcoolismo moderado ou grave poder voltar a beber moderadamente. Ela até pode conseguir fazer isso durante alguns meses. Mas ela vai estar fortalecendo aqueles neurônios que vão voltar. Tá entendendo? Tá sacando? Então assim, ó, eu não tô falando isso para você pensar que o alcoólatra é um coitadinho ou que ele não tem responsabilidade pela doença dele. Não é por isso. Juro para você. É o contrário disso. O que eu quero te dizer, o que eu quero te mostrar aqui é que o peso que existe na necessidade, caso você queira fazer quem você ama parar de beber, de você entender que precisa de uma estratégia. De você entender a importância de você trabalhar ou dentro do relacionamento você agir para gerar interesse e comprometimento no alcoolista em parar de beber. Porque você também a gente só consegue coisas na vida que importam, significativas, se a gente tem essas duas coisas. Por exemplo, você não tem como fazer quem você ama parar de beber se você não tiver interesse e comprometimento em fazer isso. E não é uma ofensa, é igual você não vai aprender inglês se você não tiver interesse e algum comprometimento em fazer isso. Talvez até inglês dê, porque se te jogar lá... Mas tem gente que mora nos Estados Unidos, brasileiros, que ficam lá 10 anos e não aprendem inglês. Por quê? Eles dão um jeito, porque eles não têm nada de interesse e comprometimento. Agora, pro alcoolista ter interesse e comprometimento, isso tende a não acontecer sozinho. Ou tende a demorar muitos anos para acontecer sozinho. Por isso que tanta gente olha e fala, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Mas isso é uma mentira muito grande. A gente ajuda quem não quer ser ajudado o tempo todo. Só que é o seguinte, se você, familiar, ou pessoa que você ama, tem alcoolismo, você pode agir, entendendo dos mecanismos da doença, você também começa a perceber que existem maneiras, através do relacionamento, de mudar o cérebro. Você consegue estimular o cérebro da pessoa de uma outra forma. Só que às vezes tem gente que não entende sobre a estratégia necessária para isso, a lógica que isso tem, e quando vê isso acontecendo, não sabe a profundidade que tem. Parece um papo normal. Né? Muitas alunas ACA que começam a fazer mudanças, as pessoas ao redor mal percebem a diferença. Porque são pequenas dobradiças que movem grandes portas. O segredo do método ACA não é fazer um grande esforço gigantesco. O esforço é em aprender. Mas a prática são pequenas ações. Pequenas ações. Uma pequena ação ali. Por isso que é sem deixar de cuidar de si. Porque se você está desgastada, é porque você está fazendo coisa errada. Porque são pequenas ações. Você está igual na época da pedra, quando não existia a alavanca, tentando empurrar uma pedra gigantesca. Daí chega alguém lá que já aprendeu, já entendeu, pega uma alavanca e levanta uma tonelada facinho. Por quê? Porque entendeu tecnologia. Fazer quem você ama parar de beber é possível porque é tecnologia. Você levantar uma pedra de 1 tonelada, uma pessoa fazer isso, tecnologia, uma alavanca gigantesca faz isso. Quem estudou um pouquinho de física tem noção. Tecnologia. Você está entendendo? Você vê que eu adoro falar desse assunto porque eu acho que ele é um assunto muito... Eu acredito que se você está me prestando atenção nessa live, eu tenho confiança de que você sai de uma live como essa, não só sabendo mais do que 95% da população sobre alcoolismo, uma live, eu acredito. E além disso, eu acredito que você começa a ter uma possibilidade de enxergar o alcoolismo de quem você ama de uma forma completamente diferente. Isso me empolga muito, porque talvez essa live tenha sido o clique que deu na sua cabeça para você perceber e dar o primeiro passo rumo ao comprometimento para fazer quem você ama parar de beber. Por compreender, por entender coisas que pouca gente entende. Entendeu? Daí parece magia. É muito louco, porque assim, antigamente... fogo, né, quando começaram, diz, né, a história, historiadores falam que quando aprenderam a fazer fogo, as pessoas que nunca tinham visto aquilo acontecer, achavam mágico.
Achava até coisa meio espiritual, achava uma coisa... Nossa, que coisa mais diferente, um mago. E é legal isso, é interessante esse raciocínio, porque se você for pensar, hoje em dia nós temos magos na sociedade. Magos, magia. O que é magia? Magia é uma pessoa ter conhecimento e através daquele conhecimento criar algo. Um advogado é um mago das leis, ele consegue articular as coisas, defender o seu cliente ou um promotor, trazer justiça e resolver uma situação social através do conhecimento. Você está entendendo? E não precisa ser profissional, você começa a ter noção de ferramentas para fazer quem você é parar de beber, você passa a se tornar... Quem está olhando de fora vai pensar, não vai nem entender, porque não entende, porque é como se fosse magia. Por isso que se você vai falar para uma pessoa totalmente leiga, que nunca acompanhou um conteúdo de qualidade como esse, ela vai dizer que não tem como, ela vai dizer que é mentira. E olha, e até profissionais, eu vou te dizer por quê. Você já pensou? Tenta não se magoar quando alguém que aconselha sobre dependência química e alcoolismo te fala bobagem. E eu vou te dizer por quê. Eu não estou dizendo para você tolerar. Talvez seja de você se afastar, ou não. Você tem que saber calcular. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitos profissionais, eles negam a existência da possibilidade de você fazer quem você é parar de beber, pela mesma razão que o alcoolista nega o alcoolismo, pela mesma razão que às vezes você nega as mudanças que precisa fazer, se você quiser fazer quem você é parar de beber. Porque dói na gente olhar, imagina um profissional, trabalhou com isso há 15 anos, ele era a pessoa mais inteligente da mesa que ele ficava. Aí de repente chega uma coisa nova, peraí, agora eu vou ter que começar a perceber que eu não sei tudo, que eu vou precisar ter humildade. E dependendo do jeito que a pessoa tem a mentalidade dela, a humildade vai contra a autoestima dela. Então ela se ofende quando ela descobre algo que ela não sabia. Se ofende. Você percebe o buraco? Porque o alcoolismo é um vespeiro. Ele é uma coisa sensível. É uma coisa sensível. Por isso que eu falo tanto que para parar de beber e para fazer quem ama parar de beber, você precisa ser um rebelde. Você está mudando o status quo. Você tá participando de um movimento de transformação da realidade. É natural você encontrar resistências internas e externas. Mas aqui no ACA, né? Aqui nas minhas lives e no ACA, é um porto seguro para você ter apoio e orientação. Gostou do conteúdo? Compartilha com outras pessoas que você acredita que podem se beneficiar com essas informações. A gente vai falar mais sobre o alcoolismo, tem vários vídeos já meus que eu já explico mais sobre a doença do alcoolismo, tá? Se a gente não conseguiu passar por todos os pontos, mesmo assim eu acredito que essa live tenha trazido muitas coisas importantes e proveitosas para você entender sobre a doença do alcoolismo. Compartilha com outras pessoas se você acha que valeu a pena. Tira um print, me marca nos stories, conhece todo mundo que você puder para participar da Semana ACA, tá? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!